prendas religiosas, prezados acólitos, paraninfos desta noite, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, no terceiro dia do nosso novenário solene em honra de Nossa Senhora de Fátima, nós vamos refletir sobre a terceira aparição do anjo aos pastorinhos. E a nossa reflexão desse ano, estou tentando trazer um pouquinho do efeito das aparições do anjo e depois de Nossa Senhora na vida dos pastorinhos. E exemplos de virtudes que os pastorinhos nos dão e nos deixaram. Na terceira aparição do anjo, foi o momento em que as crianças receberam a Sagrada Comunhão. E assim, descrito pela Lúcia. Primeiro, uma descrição do autor, depois as palavras da Lúcia. No outono, resolveram os três ir rezar na gruta, e para isso tiveram que fazer uma longa e difícil caminhada com as ovelhas. Era para eles já um lugar sagrado. Aí se prostraram e começaram a rezar a oração aprendida na primeira aparição. Subitamente, sentem-se envoltos por uma luz intensa, e erguendo-se, veem o anjo, que tem nas mãos um cálice com uma hóstia suspensa no ar sobre ele, e da qual caem algumas gotas de sangue. Então, as crianças veem o anjo tem um cálice, uma hóstia suspensa e gotejando dentro do cálice. O anjo não lhes diz nada, deixou o cálice milagrosamente suspenso no ar e se ajoelhou para ensinar as crianças e se ajoelhou com o rosto por terra. Gesto seguido pelos pastorinhos, e desta vez reza uma oração mais longa que a primeira. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. É sempre importante nós lembrarmos que são orações que nós nos habituamos a rezar, Tradicionalmente nós rezamos essas orações na hora da comunhão, mas uma oração que foi composta no céu e que foi ensinada pelos anjos aos pastorinhos, e por isso foi difundida, divulgada. São palavras santas, sagradas, vindas do céu, resumindo esse momento de adoração à Sagrada Eucaristia. O anjo foi rezando lentamente para que eles pudessem repetir e decorar. Como das outras vezes, o Francisco repete depois de ouvir a Lúcia e a Jacinta repetirem, pois ele não ouvia o anjo. Em seguida, o anjo, levantando-se, tomando nas mãos o cálice com a hóstia, deu a hóstia à Lúcia. E ao Francisco e à Jacinta, deu com que eles bebessem um pouquinho do sangue de nosso Senhor. Em seguida, deu a hóstia à Lúcia e aos primos deu o cálice a beber, enquanto dizia: tomai e bebei o corpo e sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os crimes e consolai o vosso Deus. Foi as palavras do anjo aos pastorinhos nesse momento sagrado da comunhão. Eles, depois de receberem a comunhão, se prostram e ficam ali muito tempo. E tanto tempo que depois eles meio que despertaram de um profundo êxtase que eles estavam. E o anjo já não estava ali, já estava escurecendo, e eles se apressaram para voltar para casa. Na simplicidade do Francisco, eles ainda não tinham feito a Lúcia já, mas o Francisco e a Jacinta não tinham feito ainda a primeira comunhão e vão fazer nesse momento. E perguntar a simplicidade, Francisco perguntou: Lúcia, você comungou, você recebeu a hóstia, nós recebemos o quê? E a Lúcia vai dizer para ele, também receberam o sangue de Jesus, mesmo Jesus, todo inteiro.
E mesmo, né, que no conhecimento que ele tinha naquele momento não sabia, mas ele vai expressar, né, com as suas palavras. Eu sinto, né, Deus, a presença de Deus dentro de mim. Eu gostaria de destacar hoje a piedade, a devoção, a piedade eucarística do Francisco. O Francisco ficou muito impressionado com esse momento, desse profundo êxtase, né, que eles tiveram ao receberem a Sagrada Comunhão. E ele dizia e vai repetir depois, né, que foi tão bom, mas acontece que depois da comunhão ele não tinha forças mais para caminhar, para nada, porque ficava envolvido, não sabia expressar, né, aquele êxtase, né, que ele ficava constantemente e muitas vezes na hora da comunhão. Agora o fato já é, depois das aparições, o Francisco, eles começaram a ir à escola, Nossa Senhora mandou que eles fossem à escola para aprender a ler. Mas o Francisco depois começou a não querer. E ele falou assim, eu vou morrer logo, não vou precisar muito disso, né? E a Lúcia conta uma ocasião, quando iam à escola, e o Francisco disse, olha, tu vai à escola, eu fico aqui na igreja, junto de Jesus escondido. Não me vale a pena aprender a ler. Daqui a pouco vou para o céu. E quando voltares, vem aqui me chamar. E o tempo todo que a Lúcia e a Jacinta ficavam na escola, ele ficava em adoração. E pedia que o chamasse para que ele pudesse voltar para casa na hora marcada pelos pais. E ele ficava escondido, né? A igreja estava em obra, então o Santíssimo não estava no altar principal, estava colocado numa salinha lateral. E ele preferia ali porque ficava escondido, meio que atrás do altar, sem que ninguém o visse. Depois, quando adoeceu, dizia-me às vezes, quando a caminho da escola, passava na sua casa, olha, vai à igreja e dá muitas saudades minhas a Jesus escondido. Do que tenho mais pena ao ficar doente é de não poder ir e estar um pouco com Jesus escondido. Um dia, ao chegar junto de sua casa, despedi-me de um grupo de crianças que vinha da escola. E entrei para fazer uma visita a ele e a sua irmã. Como tinha percebido o barulho, perguntou-me, tu vinha com todos esses? Não andes com eles, que podes aprender a fazer pecados. Quando saíres da escola, vai um pouco ao pé de Jesus escondido. Deixe os meninos virem embora e depois você vem sozinha. Um dia perguntei-lhe, a Lúcia dizendo, Francisco, sente-te muito mal? Sinto, mas sofro para consolar nosso Senhor. Ao entrar um dia com a Jacinta no seu quarto, disse-nos, hoje falem pouco, que me dói muito a cabeça. E a Jacinta logo disse, não te esqueças de oferecer pelos pecadores. Sim, mas primeiro ofereço para consolar a nosso Senhor e a Nossa Senhora. E depois então é que ofereço pelos pecadores e pelo Santo Padre. Ali meio que eles, não digo disputavam, mas conversavam, né? Qual a intenção que você oferece primeiro? A Jacinta ficou muito impactada, né, com a visão do inferno e queria muito oferecer tudo pela conversão dos pecadores. E a preocupação do Francisco era consolar o coração de Jesus e o coração de Maria. Ele vai dizer muitas vezes para Jacinta, deixa eu consolar o coração de Jesus e Maria e você reza pelos pecadores. Na simplicidade, né, mas na piedade, na fé e na devoção desta criança. Ele vai dizer um pouquinho mais à frente, quando eu for para o céu, quero consolar muito o coração de Jesus e o coração de Maria. E você continue rezando pelos pecadores. E a Jacinta assumiu esse compromisso, melhor dizendo, pelos pecadores e pelo Papa, que muito a impressionou, né, na visão que ela teve dos sofrimentos
do Papa. Outro dia, ao chegar, encontrei-o muito contente. Estás melhor? Não, sinto muito pior. Mas já me falta pouco para ir para o céu. Lá, vou consolar muito a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. A Jacinta vai a pedir muito pelos pecadores e pelo Santo Padre, e por ti. E tu ficas cá, porque Nossa Senhora o quer. Olha, faz tudo o que ela te disser. E enquanto a Jacinta parecia preocupada com o único pensamento de converter os pecadores e livrar as almas do inferno, ele parecia só pensar em consolar a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, que lhe tinha parecido estarem tão tristes. Eu gostaria que hoje nós guardássemos, esse exemplo do Francisco. Ele gostava muitas vezes de rezar sozinho, se nós lemos as memórias, a Lúcia que vai contando os detalhes, gostava muitas vezes de rezar sozinho, muitas vezes era encontrado, mesmo no meio da brincadeira das crianças, encontravam sozinho rezando e queria estar a sós, e muitas vezes foi encontrado a sós com Jesus no Santíssimo Sacramento, a quem ele chamava do Jesus escondido. Quando foram canonizar, no processo da canonização, que retardou um pouco, foi bem recente, dada a morte deles, não tinha ainda na história da igreja canonização de santos crianças que não tinham sido mártires. Tinha São Tarcísio, outros que não tinham sido mártires. São Domingos Sávio já era adolescente, morreu já com 14 anos. Mas crianças, não, porque dentro do processo da canonização, como nós já mencionamos, não é só como que um informativo, um boletim informativo de que foi para o céu, mas provar de que praticaram virtudes em grau heróico. Então faz parte do processo, não só a informação. Por isso que não vai canonizar, por exemplo, um bebezinho recém-nascido que foi batizado e morreu logo depois. Óbvio que está no céu. Assim, que a igreja, todos nós, é a nossa fé católica. Vai ser canonizado como santo modelo para a igreja? Não, recebeu aquele dom gratuito ali do céu. Então, provar que as crianças praticaram as virtudes em grau heróico, para servir de exemplo. E, ao se estudar as suas vidas, vão identificar tantas virtudes e tão profundas na simplicidade daquelas crianças, mas o quanto entenderam, primeiramente a mensagem do anjo, depois a mensagem de Nossa Senhora, e viveram uma vida de santidade. Quantos exemplos para nós do pequeno Francisco, uma alma do silêncio, do recolhimento, de poucas palavras, e alma, sobretudo, de adoração. Eu gostaria de completar com uma pequena reflexão de São Domingos Sávio, que é patrono do nosso grupo de acólitos, e que é celebrado nesse dia. São Domingos Sávio é de 1842, e morreu com 14 anos de idade, e teve o privilégio de ser catequizado, conduzido ao céu pelo grande São João Bosco, a quem ele entregou sua vida para cuidar profundamente da sua alma. Também, ainda bem jovem, mas com tantos exemplos de tantas virtudes, assumiu esse lema para a sua vida: antes morrer do que pecar. Nós sempre mencionamos 2 propósitos que ele assumiu no dia da sua primeira comunhão. Foi esse primeiro: antes morrer do que pecar. Os meus melhores amigos serão Jesus e Maria. Mas na verdade ele assumiu 4 propósitos nesse dia. A santificação, também dos domingos e dias santos, fazer de tudo para santificar esses dias, e a confissão e comunhão frequente. Ele fez esses 4 propósitos no dia da sua primeira comunhão, e no pouco tempo de vida que Deus lhe concedeu, assim ele procurou viver. Exemplo de pureza, de um grande e profundo amor à pureza. Era exemplo no meio dos jovens, se algo que o incomodava, se no meio das crianças e adolescentes ouvisse uma palavra inconveniente, uma palavra ofensiva, imoral, isso o ofendia, e ele procurava de tudo tentar mudar o assunto, influenciar, convencer para o bem. Dedicou-se uma profunda devoção a Nossa Senhora, de modo especial, Nossa Senhora sob o título de Nossa Senhora Auxiliadora, que é a festa que é celebrada no dia 24 desse mês de maio, uma devoção que o grande São João Bosco propagou, construiu uma belíssima igreja a ela dedicada, e São Domingos Sávio também, muito devoto de Nossa Senhora Auxiliadora.
E entre algumas, embora tão simples e ainda tão jovem, das suas reflexões, pequenas frases, né, que ele deixou como de algo muito forte, uma que é de muito bom exemplo para nós. Ele disse: eu não posso fazer grandes coisas, mas posso me santificar nas pequenas coisas do meu dever. Não posso fazer grandes coisas, tenho que me preocupar com grandes coisas, né, muito chamativas, mas posso me santificar nas pequenas coisas, no pequeno cumprimento do meu dever. E ainda bem jovem e de tão grande exemplo para nós. Também uma alma profundamente eucarística, né, e devota de Nossa Senhora. Vamos nós darmos sequência, o nosso novenário em honra de Nossa Senhora, ouvindo, né, terminando hoje a aparição do anjo. Amanhã já vamos dando sequência às 6 aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos, e os exemplos e a influência das aparições na vida dos pastorinhos, né, como exemplos também, né, para todos nós. Amém.